gente querida, nós estamos aqui. Eu espero que o sininho já tenha tocado para você e que tenha dado tempo de você chegar até nós. E se você chegou e não é inscrito aqui no meu canal Caio Fábio, inscreva-se e toque no sininho para ser avisado daqui para frente. E também convide outros amigos para seguirem a nossa sequência de Mateus. E está tudo gravado aí no YouTube, desde a primeira aula, há 1 ano e 12 meses quase atrás, está tudo aí. Desde Mateus, capítulo 1, verso 1, até aqui. E hoje nós chegamos a Mateus 17, depois de quase 2 anos, viajando par e passo com as histórias e as interconexões das histórias, eventos e episódios do Evangelho, mostrando como tudo tem contexto, como tudo remete para outra coisa, como está tudo tão entrelaçado, tão maravilhosamente conectado, que é um desperdício a pessoa não fazer a sequência toda comigo, entendendo as nuances, os contextos históricos, os personagens, o que eles todos representavam, como a gente já viu abundantemente durante praticamente 2 anos. Aqueles que estão me seguindo desde o início, ou os que chegaram depois, mas se deram ao valioso e imprescindível trabalho de voltar atrás, já que está tudo gravado, e fazerem a viagem, andarem com Jesus. E quem está fazendo isso já vem andando nessa viagem há quase 2 anos. Eu gostaria muito de conseguir, em 3 anos e meio, chegar até o final do Evangelho de Mateus, que seria o tempo no qual os discípulos andaram com Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. Seria maravilhoso para quem perseverou e para os que vierem a perseverar, que começaram no início e que eu gostaria que terminassem no fim. E que guardassem isso tudo como quem fez uma espécie de operação cavalo de Troia, como se tivessem viajado no tempo e entrado no mundo do Evangelho de Jesus, aprendendo cada coisa, discernindo, e aí, o entendimento, a sabedoria, a consciência, a lucidez, a mente de Cristo, a atitude de Jesus e o poder, porque em todas essas coisas Jesus disse sempre que quem fosse seu discípulo e absorvesse essa consciência e praticasse essa fé sem titubeio, receberia poder de Jesus, autoridade de Jesus. Essa força que não é do braço, mas que é do Espírito, é frequência do Espírito Santo. É esse campo de força penetrante do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. E sobretudo, ouça bem, sobretudo, essa habitação. Você ser habitado pelo Espírito de Jesus. Ter absoluta certeza de que você é habitado pelo Espírito de Cristo Jesus, o que não anula você. Só embeleza, fortalece e dá esse poder de inabalabilidade para viver. Pois bem, dito isso como introdução, você vai constatar comigo que o que se diz em Marcos 9, de 14 a 29, sobre o que é pertinente a nós no que diz respeito a tratar hoje, em Mateus 17, de 14 a 21, está mais bem detalhado em Marcos. E como eu sempre faço, eu recorro ao sinótico, ao evangelho equivalente, com a história equivalente à narrativa de Mateus,
quando acontece de essa outra história sinótica equivalente ser mais detalhada ou acrescentar alguns aspectos. Então a gente fica viajando de um lado para o outro. E hoje eu me concentro aqui, depois da transfiguração, que a de Mateus é muito mais ampla, e chego usando o Evangelho de Marcos no capítulo 9, no verso 14, quando se diz que após a transfiguração, eles desceram do monte Hermon e Jesus os advertiu dizendo: não contem a ninguém a visão até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Já tem algum tempo que Jesus vem batendo, martelando nessa ideia de ressurreição, de que ele vai ressuscitar. Antes vai sofrer, padecer, mas vai ressuscitar. Já é a terceira vez que ele diz isso. Mas aparentemente toda vez que ele fala na ressurreição, os discípulos ficam tristes. Por quê? Porque eles são pessoas de audição seletiva. E como eles também tinham uma teologia pré-definida pela cultura judaica, pelo judaísmo em geral, pela escatologia do judaísmo dos fariseus e dos essênios e dos zelotes, enfim, e desses que tinham uma fé de dimensão mais místico-transcendental, todos eles tinham uma construção, uma projeção escatológica, ou seja, uma teologia dos últimos tempos, de uma cronologia futura, que era praticamente a mesma. E o que é que eles diziam? Que o Messias viria. E para os discípulos de Jesus, o Messias é Jesus, é o Cristo. E significa o Messias. Para eles, era esse o significado imediato. Depois da ressurreição de Jesus, esse significado cresceu de maneira cósmica, especialmente por causa da percepção de Paulo, que alcançou muito para além do que os demais apóstolos tinham conseguido alcançar. Você vê como um dos problemas desse grupo aqui é alcançar. Eles têm uma dificuldade cognitiva muito grande para alcançar. E por causa disso eles acabam selecionando o que eles já internalizaram e não gostariam de dali passar. Aí Jesus de novo fala na ressurreição. Aí eles puxam o assunto de Elias. Escuta, mas os escribas, os entendidos dizem que Elias vem primeiro. Aí Jesus contou aquela história. Olha, sim, é verdade. E eu vos digo que Elias já veio. E eles fizeram com Elias tudo quanto quiseram. Eles ficaram olhando, mas não é Elias que vem para restaurar tudo, para entregar a bola na marca do pênalti, para o Messias chutar, com tudo preparado? Aí Jesus disse: não, isso é só uma questão de interpretação equivocada. Elias já veio e preparou o caminho. Mas não era uma preparação política, não era uma reforma religiosa, não era a cura da mentalidade horrorosamente atrelada à ânsia do poder, conforme se tinha no Sinédrio de Jerusalém, no Knesset de Jerusalém nos dias de Jesus. Não, nada disso estava determinado. João Batista veio semelhantemente a Elias, e não foi uma reencarnação, ele veio no espírito, com atitude, com as características de enfrentamento, de coragem atropelante, para declarar e viver com as consequências, como foi o caso de Elias, só que de maneira, inclusive, mais poderosa do que a de Elias, porque ele nunca fez descer fogo dos céus, estamos falando de João Batista,
mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade e mais. Quando ameaçado, ele não foi se esconder do rabo da saia de Jezabel lá no Monte Horebe com medinho. Ele ficou. Mais do que isso, ele até, como eu já disse, a meu ver, foi além do que deveria. Estou falando de João Batista, que naquela provocação de Herodes, Herodias, do adultério de ambos e tudo mais, acabou perdendo a cabeça, como a gente já viu detalhadamente aqui. Pois bem, a reforma, a revolução, melhor dizendo, de João Batista era de corações. Era conforme se tinha prometido em Malaquias, no último verso de Malaquias, capítulo 4, e repetido na oração do pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, aqui no início de Lucas. Uma das coisas que esse João Batista, esse Elias que era João Batista, viria fazer, uma das grandes revoluções seria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Seria gerar reconciliação e seria produzir espírito de acolhimento, de nivelar caminhos tão díspares. E aí ele chama, esse Elias que é João Batista, chama os pecadores, os publicanos, as meretrizes, todo esse povo marginal que eram os abismos ou eram os desnivelamentos morais da religião dos judeus, esses seres de natureza bem distinta da moralidade religiosa e dos costumes e do protagonismo da religião, são os que vêm ouvir João e serem por ele batizados no Rio Jordão. E até fariseus vieram. E Jesus os chamou de raça de víboras. Quem foi que vos induziu a fugir da ira vindoura? Como eu já expliquei durante semanas aqui, na época adequada, quando a gente tratou de João Batista, lá no início do Evangelho de Mateus. Pois bem, Jesus diz a eles, João já veio, João Batista era Elias, Elias já veio. E o que ele tinha que se cumprir, a escritura concernentemente a ele, foi cumprida. Isso está dito em Marcos, está repetido em Lucas. Nesse caso, mais do que em Mateus. E eles fizeram com ele tudo quanto queriam. O trataram mal. E foi isso exatamente o que aconteceu. Portanto, essa parte já está realizada. O que está faltando agora é o Filho do Homem sofrer, como eu já tenho dito a vocês, e depois ressuscitar. Mas conquanto Jesus conclua sempre essas falas, desde a primeira vez, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, e ele disse, agora importa que vocês saibam que o Filho do Homem precisa ir a Jerusalém, sofrer, ser torturado, pisado, isto, aquilo, crucificado, e ressuscitar ao terceiro dia, eles, Pedro e os outros, só ouviram a catástrofe. A última palavra era a ressurreição e Pedro disse, não, isso jamais te acontecerá. Meu Deus, ressurreição é a vitória sobre toda a relatividade. É a vitória sobre a manifestação mais absoluta, sobre o inimigo mais absoluto da vida, que é a morte, matadora de esperanças para a maioria das pessoas que não tem transcendência. E a ressurreição é um golpe fatal na morte. A ressurreição de Cristo mata a morte ante os sentidos humanos e na perspectiva de todas as melhores esperanças que se poderia ter. É a ressurreição que opera isso. É a ressurreição, meu amigo Caio, que opera isso.
Pois bem, aí a gente chega aqui no momento em que eles, chegando ao sopé do monte, quando eles foram chegando, Jesus foi vendo que tinha uma confusão instalada no pé do monte, já de manhã cedo, porque eles tinham passado a noite no monte onde aconteceu a transfiguração e tudo mais sobre o que a gente vem falando. Quando eles se aproximaram dos discípulos no sopé da montanha, viram numerosa multidão ao redor dos discípulos. E o que estava causando aquela aglomeração que juntou tanta gente de repente? O quê? O texto diz: viram os discípulos, as multidões, esse burburinho, e os escribas, os doutores teológicos, os acadêmicos, os exegetas, os hermeneutas, os intérpretes autorizados da Bíblia dos judeus, do Velho Testamento, que você tem aí na sua biblioteca chamada Bíblia, Biblos. Pois bem, discutindo com os discípulos de Jesus, arrumaram uma confusão. Enquanto lá em cima eles tinham tido a transfiguração, aqui embaixo eles estão numa pandenga horrorosa, num conflito enorme, numa discussão teológica, que é uma das coisas que Jesus mais aborrece, esse papo teológico, de discussão sobre o meu lado da escritura, a minha sistematização diz isso, não é diferente da tua, essa guerra de catequeses e de doutrinas, e de quem é que está com a razão, dessas briguinhas idiotas, em relação aos quais Jesus passou batido. E os fariseus e os saduceus, que eram os mais intensos protagonistas reacionários em relação a Jesus, chegavam sempre com essas proposições de natureza doutrinária, e Jesus cortava com uma questão que eles não conseguiam responder, ou com uma resposta tão cortante, diante da qual eles ficavam perplexos, e passava adiante sem puxar o assunto e sem alongar absolutamente nada, porque ele detestava e ele sabia da improdutividade absoluta desses papos teológicos, dessas discussões, dessas quantidades de água, dessas fimoses sacramentais, a circuncisão, desses ritos, de todas essas gambiarras agregadas, esses ataviamentos inventados, esses penduricalhos sem fim, que só distraem as pessoas do que é verdade essencial, que faz a diferença absoluta na vida de quem quer que seja. Então Jesus aborrecia isso, e quando ele chega e vê aqueles carinhas aproveitando o vácuo dele, sim, eles estavam aproveitando o vácuo da presença de Jesus para pegarem aqueles 9 discípulos e mais a multidão e criarem uma confusão. Porque chegam esses teólogos só para discutir e produzir dúvida. Dúvida. Hoje mesmo você vê aí na internet algumas figurinhas e você vê a descrição na bio dos indivíduos. Eu estou aqui praticamente para criar confusão. É quase a declaração do indivíduo. Eu estou aqui para demonstrar que todo progressista é perverso. Tem outros que dizem: eu estou aqui para mostrar que todo fundamentalismo é diabólico. Outros estão ali para demonstrar: se você não se tornar pentecostal, você está perdido. E tudo isso em nome de construções, sistematizações, dogmatizações, doutrinações supostamente teológicas. E são
teobósticas, na realidade, são fétidas, horrorosas, são dejetos da produção do coração perverso desses indivíduos que, quando falam suas teologias, apenas externalizam com a boca aquilo do que está cheio o seu coração, que é arrogância, vaidade, soberba, supremacismo, mania de verdade, de superioridade, de competição, de raiva, de antagonismo, de comparação, de quem é o maior, quem é que é o mais relevante. Tudo isso que era nos dias de Jesus e continua a ser nos nossos dias, só que pioradamente, cada vez mais, cada vez pior. Aí Jesus, quando vê esses escribas, esses doutores teológicos e religiosos discutindo com os 9 discípulos que ficaram e com a multidão, ele fica irado. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu a ele e o saudava. E vocês vejam como Jesus estava irado. Quando ele diz aqui em Marcos 9,16, então Jesus interpelou, é a palavra, interpelou os doutores, os teólogos, interpelou. Qual é a de vocês? O que é que vocês estão fazendo aqui? Que ânimo é esse para passar uma noite inteira perturbando os outros? Aqui não é Jerusalém não, voltem para lá. Para o lugar da confusão, vão para o templo. É o lugar das querelas, das disputas de poder, de razão, de força. Vão para lá. Aqui eu estou quase no Líbano, quase na Síria, no Monte Hermon, no fim do mundo, e vocês vêm para cá para criar confusão na alma de quem só estava esperando que eu descesse. Essa é a interpelação veemente de Jesus, atropelante de Jesus. E é que discutis com eles? Qual é o tema? Por que que vocês estão aqui provocando a alma dessas pessoas com essa sensação de supremacia só porque vocês têm mais informações religiosas do que eles? Vocês acham que a quantidade de informações produz alguma qualidade de verdade no ser? Vocês têm muita informação e verdade nenhuma no coração. O que vocês estão fazendo aqui? Só mesmo para provocar, são verdadeiros satanases, diabos, opositores, divisores, promovendo confusão. Diabo é divisor, é o que divide. Satanás é o que se opõe. E eles estão aqui nesse papel satânico, diabólico, diabólico, satânico, de dividir e confundir, e se opor, e criar dúvidas, e produzir antagonismos, e alimentar discussões. Como a gente entra no sopé dos Monte Hermões da internet, dos crentes, é só ver guerra, briga, choque para lá, choque para cá, confusão. E aí mostram, e tem gente que vai ganhando likes e lacramentos contando a intimidade dos outros, a nojeira da pocilga, daquilo que eles fazem oculto e que Paulo diz que o só referir é vergonha. É o que alimenta as informações de quase todo mundo, fazendo da alma de todo mundo um chiqueiro, uma pocilga mesmo. Um lugar de porcos na lama. Um prazer, inclusive, de alguns porcos carnívoros, de javali selvagem, de comerem carne podre no meio da lama. É isso que esses caras fazem. É nisso que eles têm prazer. E é isso que Jesus abomina, Jesus aborrece, absolutamente aborrece. Então, por que que vocês estão, o que que vocês estão discutindo com eles?
Eu quase que posso ouvir Jesus dizendo: seus covardes, aproveitadores, oportunistas, abutres, o que vocês estão fazendo aqui? O quê? E aí eles calaram, porque uma das características desse pessoal é que eles são covardes mesmo, eles são frouxos. Eles deitam e rolam em cima de gente ignorante, gente que não sabe nada, mas já sabe infinitamente mais do que eles, porque sabem pelo menos que Jesus é o Cristo, é o Messias. Sabem pelo menos que de Jesus só vem coisa boa. Sabem que Jesus não doutrina ninguém, mas ensina todo mundo a viver. Sabe que Jesus não discute teologia, mas ensina todo mundo o caminho, no chão da vida. Sabe que Jesus não traz doutrinação de nenhuma natureza, mas quem quer que o ouça com fé e o absorva com amor, ganha a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, a lógica de Cristo, as deduções de Cristo, as intuições de Cristo, as certezas de Cristo, as pautas, os valores e os significados de Cristo. Isso é o Evangelho. Não é um concurso de doutrina, nem de catequese, nem de ensino de dogmas, nem de sistematização doutrinária, de nada disso. Quem faz isso é o cristianismo, é o judaísmo, são os outros ismos. Jesus não tem nada a ver com nenhum desses ismos. Então, quando ele choca esses covardes, e eles ficam pálidos, porque todo mundo se surpreendeu quando viu Jesus aparecer do nada, eles levaram um susto. Porque o reinado de soberania deles, de informações que os tornavam superiores na discussão, na argumentação. Ah, mas é que vocês não sabem isto nem aquilo, não estudaram com o rabino tal, nem com o mestre fulano, nem com isto nem aquilo, e não leram, e não souberam, e tal, e tal, e tal. Mas quando Jesus aparece, todo mundo fica branco. Porque era tudo mentira, covardia, eles sabiam que era um aproveitamento. Eles eram todos os manipuladores, como costumam ser até o dia de hoje. Mas o fato é que muito provavelmente a discussão tenha começado por causa de um senhorzinho, angustiado, desesperado, aflito, extremamente infeliz, que estava gastando a vida dele, sabe lá há quantos anos, cuidando de um filho que desde pequeno vivia sob ameaça de morte de maneira inexplicável, sofrendo de uma enfermidade. E os discípulos de Jesus, tendo sido apresentados a essa criança pelo pai desesperado, tentaram libertar a criança com oração, com imposição de mãos, fazendo um exorcismo em relação ao mal que estava presente nela, e não conseguiram libertar a criança. E aí os escribas religiosos, os doutores religiosos, caíram em cima. Vocês estão pensando o quê? Vocês são exorcistas, vocês têm poder, que vocês não têm nada, vocês não são capazes de coisa alguma. E aí foram desmoralizando os discípulos, muito provavelmente foi essa a questão, e fazendo a multidão entrar em estado de dúvida e de conturbação. Pois bem, se não tiver nada errado, está tudo bem aqui comigo, obrigado. Então, obrigado. Então, pois bem, o que acontece é que dentre a multidão, respondeu, que foi esse senhorzinho: mestre, trouxe-te o meu filho. Trouxe-te. Originalmente, o homem pegou o menino onde quer que eles morassem, provavelmente na região da Galileia, que é grande. Trouxe-te o meu filho. E veio da sua aldeia
sabendo o que Jesus fazia pelas pessoas, nunca tinha tido chance de chegar com o menino até a presença de Jesus, mas ouviu os rumores de que Jesus estava na direção do Monte Hermon, quase na fronteira entre o Líbano e a Síria de hoje. No passado era uma outra geopolítica, tudo dominado pelos romanos. Mas ele levou o filho dele até lá. E aconteceu o que aconteceu, e eu já narrei aqui a impossibilidade dos discípulos que tinham ficado no sopé do monte de lidarem com aquela questão. E aí o homem, no meio da confusão, impotente, desanimado, perdendo a fé, porque os discípulos de Jesus não tinham podido fazer nada e Jesus não estava lá. E os escribas criando aquele vácuo, aquela dúvida. Não, isso não é nada. Esse tipo de doença só dá em gente pobre. Você já viu alguma pessoa rica no templo de Jerusalém ficar sofrendo disso? Isso só dá em favela, só dá no meio de gente pobre, só dá em sinagoga de gente pobre, em igreja de gente pobre, em vizinhança de gente pobre. Isso tem mais a ver com o estado mental de vocês. Isso tem a ver com a ignorância de vocês. Aí, sabe lá Deus o que eles disseram? O fato é que o pai do garoto já tinha entrado num desânimo profundo. E os discípulos que tinham tentado e não tinham conseguido nada, os 9 que tinham ficado embaixo, estavam também perplexos. Porque eles tinham tentado libertar o menino em nome de Jesus e não tinha acontecido nada. Enquanto isso, os urubus gritando, os abutres falando, agora tenta você, também não, aí a algazarra, a confusão. Aí o povo, que também não tem raiz de nada, o povo vai com o vento. O povo, em geral, não pensa, não reflete. Foi só na democracia que se criou essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. Mas na história da democracia, que, como disse Churchill, é um regime horrível, mas de todos os horríveis é o menos mal. E é verdade, porque também na democracia a gente corre o risco de ver um populista chegar ao poder e se tornar, depois de um tempo, um tirano que quer permanecer para sempre, como nós já vimos acontecer nesses últimos 300 anos de prática democrática no Ocidente, mais próximo de nós. Não estou falando dos gregos há 2.500 anos atrás, mas nos últimos 300 anos, dos Estados Unidos para cá, a gente vê de vez em quando, em algum lugar, em nome da democracia, alguém querer se perpetuar. Mas, pois bem, falava eu do povo. Quem segue o povo está seguindo o vento, o engano. E pode correr em outra direção, porque o povo vai e volta, e não sabe para onde está indo. Faz parte sempre de torcidas organizadas, onde dizem que tem muita gente, o povo sente uma atração como um magneto, de correr na direção de si mesmo. Muita gente atrás de mais gente, mas não tem necessariamente nada a ver com verdade. Tem a ver com muvuca. Tem a ver com gente se sentindo segura na presença de outras multidões. Essa é a psicologia, infelizmente, do povo que só corre para lá e para cá e não pensa. Então esse povo todo confundido, já dividido. Chegou originalmente todo mundo lá com esperança positiva sobre Jesus. Agora, depois de uma noite de impotência dos discípulos, de relatividade dos discípulos em relação ao caso do garoto lunático, já a multidão está dividida e os discípulos estão em crise, em dúvida, em crise de fé, entrando num estado de incredulidade. E aí, é aqui que o pai do menino, no verso 18, explica. Após dizer, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso
de um espírito mudo. Em Mateus se diz: trouxe-te o meu filho lunático. Lunático. Aqui é de um espírito mudo, que muito provavelmente o que acontecesse com o garoto é que ele sofria e sofresse de alguma incapacitação de natureza neurológica, que ele tenha nascido muito cedinho desenvolvido transtornos neurais profundos, ou eventualmente até mesmo tenha se manifestado nele uma condição epilética. Pela descrição que a gente vê em Mateus e também vê aqui em Marcos, que o pai faz, e Jesus faz uma anamnese antes de expulsar, de curar. Ele fica querendo saber há quanto tempo e o que acontecia. Mas o pai do menino vem e diz: está aqui o meu filho, e este, onde quer que o apanhe, porque ele interpretou imediatamente como sendo a possessão de um espírito maligno, não teria jamais a acuidade de, quem sabe, imaginar que fossem duas coisas num fenômeno só, e tivesse a condição neurológica de distúrbio instalada nele, ou a condição epilética instalada nele, que ele não conhecia, e durante muitos anos ninguém conseguia nomear essa condição. E embora tenha havido na antiguidade, no tempo de Jesus e antes de Jesus, inclusive algumas culturas humanas que glorificavam a epilepsia, embora não soubessem a origem dela, mas achavam que era uma doença dos deuses. Houve culturas que fizessem isso. Aqui no ambiente de Jesus, isso era negativo. Tão negativo que era quase que automaticamente associada à possessão demoníaca, um espírito mudo. E aí o homem, o pai, continua descrevendo: e este, aonde quer que o apanhe, em qualquer lugar, lança-o na hora por terra. E ele espuma, como os epiléticos fazem, muito mais do que os possessos. Os epiléticos, sobretudo. E rilha os dentes, que é outra coisa que acontece com epiléticos. Eu não sei se você conhece essa condição de perto. Eu já estive muito intimamente próximo de gente epilética, tendo crises epiléticas ao meu lado. Antes de eu me converter e depois de eu me converter. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um epilético tendo uma crise violenta ao meu lado, eu tinha 10 anos de idade, morava já no Rio de Janeiro, em 64 para 65, e perto do lugar onde meu pai tinha o escritório de advocacia dele, ali pela Senador Dantas, no Rio, eu tinha ido pegar um copo de leite para o meu pai embaixo e subir para o escritório. Quando eu ia passando de volta, eu vi um homem dar aquela estribuchada e caiu no chão. E eu parei segurando o copo de leite. Vi que muita gente correu com medo. E eu fiquei em pé olhando, dizendo: o que será que está acontecendo com esse senhor? Aí fui vendo a espuma chegar, aparecer, e o homem rilhando os dentes e se debatendo para todos os lados. E a maioria das pessoas se afugentando com medo. Em mim deu uma estranha curiosidade, um desejo de saber o que era aquilo. Por que que alguém poderia ser acometido por um mal daquele tão subitamente? E eu me lembro que não tive medo. Fiquei em pé, uns 2, 3 metros de distância, olhando. Até que depois de um tempo o homem foi acalmando. E quando ele começou a acalmar, é que as primeiras pessoas começaram a se aproximar. Aí ele ficou parado, deitado. Aí foi quando alguém chegou com um copo d'água, limpou a boca. Ele estava sozinho e o levantaram. Aí alguém falou: ele deve ser epilético.
Bom, eles sabiam o que era epilepsia. Eu, como menino, não, mas ninguém veio, e só eu fiquei ali do lado. Se eu soubesse quais eram os cuidados mínimos, sinceramente, mesmo com 10 anos de idade, eu não senti um pingo de pavor, de medo, de susto, só de surpresa. Com o passar dos anos, eu vi muito na minha cidade, em Manaus, depois que eu voltei para lá, na adolescência, e depois de convertido, ministrando o evangelho, eu encontrei muitos epiléticos. E vi muito crente querendo expulsar demônio de epilético. E eu não deixei, nunca deixei. Digo, não, isso aqui não é demônio. Isso aqui é epilepsia, tem tratamento, tem medicação, tem melhoramento. E vocês não vão ficar tratando o epilético como endemoninhado. É para ele não acordar com esse monte de gente em cima dizendo sai, 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 Satanás, e o cara acordar crendo que o diabo habita nele. Isso é pior do que a epilepsia. É um epilético pensar que o diabo mora nele. E aí, graças a Deus, logo eu comecei a estudar o fenômeno da epilepsia para poder lidar com aqueles casos onde havia só epilepsia de um lado, ou em alguns outros era só possessão, e algumas possessões, na sua manifestação, não todas, mas algumas lembram, remetem para uma lembrança de um ataque epilético, embora não o seja. E as duas coisas que às vezes se casam e acontecem em concomitância, o que, na minha opinião, era o caso desse garoto aqui, descrito depois do episódio da transfiguração, no sopé do Monte Hermon. E Jesus ouve essa descrição, e quando o Pai diz, ora, eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, ó geração incrédula. E ele está falando aqui de todos, incluindo, em primeiro lugar, os discípulos dele. Depois a multidão toda e os escribas, que já eram incrédulos mesmo, céticos. Onde quer que houvesse graça se manifestando, eles eram contra. Onde quer que houvesse amor acolhendo os marginais e doentes, eles eram contra. Aonde quer que houvesse cura, milagres, sinais e prodígios, eles eram contra, porque eles não realizavam nada disso. Nem os sacerdotes deles, nem os rabinos deles, nem os mestres deles, nem eles próprios, nem ninguém. Não havia poder de Deus na vida deles. E quando se tratava dos saduceus, aí então era um grupo de ritualistas que não criam nem em espírito, nem em anjo, nem em demônio. Eles mal criam em Deus, eram deístas, crendo que Deus criou, deu corda no universo, foi embora, largou tudo e deixou tudo à mercê dos homens e do diabo. Era o que a seita dos saduceus, dos sacerdotes do templo, cria e professava. E Jesus vem e diz, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? É uma pergunta. Meu Deus, até quando eu vou ter que aguentar esse negócio? Até quando eu vou ter que aguentar esse negócio? Porque imagina a tortura de você carregar tudo que ele carregava, ser tudo que ele era, ver tudo que ele via, saber tudo que ele sabia, manifestar abundantemente tudo que ele manifestava, realizava, operava, demonstrava, concretizava insofismavelmente diante dos olhos de todos, e ainda assim tinha que provar tudo todo dia, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez e outra vez e outra vez, porque ninguém tinha raiz para continuar crendo. Aí ele entra aqui num cansaço
num cansaço enorme. Ele desce aquela noite insone, cheia de glória, chega lá embaixo e encontra essa confusão. E esse povo que nunca mantém a fé de um dia para o outro. É um pessoal que tem que receber injeção, adrenalina de religião, de esperanças fugazes. Porque nada se transforma em algo implantado definitivamente nas suas mentes, no âmago, no carnegão espiritual dos seres deles, nada. Tudo é superficial, é semente que aparenta que vai frutificar, mas por baixo tem uma plataforma de pedra, logo abaixo da primeira superfície. Nada ali penetra. Ou são pessoas em relação às quais a semente do evangelho é logo abafada pela multidão dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, dos incrédulos, e sufocam a palavra. Sufocam a palavra. Até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando? Tragam o menino a mim. É o que ele diz. E então trouxeram a criança, o rapaz. E quando ele, o menino, que na minha opinião era um epilético e também sofria oportunisticamente de uma possessão demoníaca que, dentre outras coisas, tinha gerado um travamento neural no garoto, de modo que impossibilitava a oralidade dele, a fala dele. Esse bloqueio neurológico tinha gerado um impedimento de fala. Por isso o pai diz que ele era mudo, embora o garoto entendesse tudo. Mas concomitantemente ao problema neurológico, ele também trazia e carregava e era oportunisticamente vitimado pela manifestação de possessão demoníaca desses espíritos que frequentemente, não raramente, frequentemente se oportunizam de alguma mente com um estado mental, espiritual e psicológico de extrema fragilidade, praticamente sem capacidade mental de autodefesa de nenhuma natureza. São verdadeiros queijos suíços psíquicos, penetráveis, porque não tem defesa, não tem escudamento de nenhuma natureza, não tem força reflexiva de resistência. Porque para resistir ao diabo, basta resistir ao diabo. Como Tiago, irmão de Jesus, disse, resisti no imperativo ao diabo e ele fugirá de vós. Ou resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, a mesma coisa. Resistam. E ele não aguenta, se você não ceder a ele, ele corre. Agora, aqui está um indivíduo que não consegue resistir, que é a fragilidade encarnada, mental, psíquica e espiritualmente falando, com uma autoimagem reduzida a zero, a menos do que zero, que já crê o pior acerca de si mesmo, que já se vê como um ser possesso do mal, como uma habitação maligna. Então, o diabo oportunista que aproveita de um estado epilético, de uma condição neurológica transtornada, e acrescenta males e deficiências ao garoto e o faz pensar e crer que ele era realmente uma calamidade ambulante, sem cura. E agora, depois de ter sido levado aos discípulos de Jesus, que passaram parte de uma noite tentando expulsar o demônio e não conseguiram, ele se viu como um caso sem cura. E ainda mais com a brincadeira
E a relativização dos teólogos a respeito do tema, e o povo dividido, discutindo, o garoto já tinha virado case, já tinha virado tema de debates, já era o assunto da internet. Lá está ele, se sentindo a pior das criaturas. E Jesus olha para aquele espetáculo dantesco, imagina, Jesus olha para isso aqui e diz: até quando vos sofrerei? Imagina Jesus dentro da nossa internet. Qual é a agonia do Espírito de Cristo vendo o que vocês produzem de diabolices, de satanismo, de ódio, de fofoca, de raiva, de haters e de haterismo dentro desses veículos e redes de comunicação, envenenando a alma uns dos outros, do país inteiro, do mundo inteiro, da terra toda. É um sofrimento horroroso. Jesus olha para este caso e diz: até quando eu estarei convosco e até quando eu vou ter que aguentar isso? Nos nossos dias isso é infinitamente pior, porque é universal essa loucura. E no Ocidente cristão é pior do que em qualquer outro lugar da Terra ou do mundo, ou em qualquer outra cultura. O cristianismo conseguiu produzir a pior cultura do planeta. É a que mais produz esse sofrimento na alma de Jesus. É a cultura da insuportabilidade diante de Deus. Eu ouso dizer que vem da cultura judaico-cristã, essa perversidade e esse Deus que é divulgado como um verdadeiro diabo, cheio de ódio contra a vida e ira contra a humanidade e que torce contra a felicidade humana. Até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Trazei o menino até a mim. E o trouxeram, e quando o menino viu a Jesus, agora não mais a condição epilética, mas o espírito mesmo. O espírito imundo o agitou com violência. Mais do que nunca antes, o jogou para lá e para cá. Tem alguns casos de possessão, e eu já vi tantos deles, verdadeiras, não são, como eu digo sempre, essas possessõezinhas fajutas contratadas aí da Universal, dos cultos neopentecostais, tudo contratado, sugestionado, gente que já vai para cair mesmo. Mas aquilo tudo é bobagem, você tira com bater de pau, vão acabar com a palhaçada, vai levantando todo mundo, não precisa nem falar sério. É tudo cafajestagem demoníaca. Nem o demônio está presente, só está de fora gargalhando com a pateticidade e com vocês indo por causa do diabo aos cultos. Ai, Jesus, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Digo eu, imagine Jesus. Então o Espírito imediatamente o agitou com violência. Eu já vi gente nesse estado de ser jogado para lá e para cá se quebrar toda. Porque se esses espíritos puderem machucar essas pessoas, eles machucam. Se eles puderem matar, eles matam essas pessoas. Quando é algo real. Quando não é essa palhaçada de televisão da Universal. Eles matam quando é real. E jogou o menino por terra e ele se revolvia para lá e para cá espumando. Então Jesus, ao invés de intervir logo, não, ele com toda a calma perguntou ao pai do menino, fez uma anamnese. Perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? É óbvio que Jesus também sabia a resposta, mas a confissão do histórico é fundamental para a cura. É fundamental para quem acompanha a confissão histórica de há quanto tempo isso acontece, e é fundamental para a vítima, e é fundamental para quem vê.
E Jesus trata com essa pedagogia. Ele não precisava de nada, a não ser ir dizer sai e acabou, sai mesmo. Ele, todavia, pergunta: há quanto tempo isto acontece? Há quanto tempo isto acontece? E o pai do menino então vem e diz a ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Toda vez que tem uma fogueira acesa, eu fico desesperado. Porque já muitas vezes ele saiu correndo e pulou de peito aberto na fogueira. Olha as manchas, as queimaduras nos braços, no peito, nas costas, nas pernas. Porque não foram poucas as vezes em que ele foi jogado no fogo. Eu também fico com pavor do Mar da Galileia, do Rio Jordão, de qualquer lugar, de qualquer pântano. E ali na Galileia havia muitas regiões pantanosas na antiguidade. Eu ainda cheguei a pegar a região ali do Vale do Ula, onde tinha um pântano no extremo norte da Galileia. Hoje secou. Aliás, está tudo secando, inclusive o Mar Morto está secando. Daqui a mais 30 anos, provavelmente, você irá à região e só verá um deserto de sal, onde antes era o Mar Morto, porque está secando. E nem Israel nem a Jordânia, que são os donos do lugar, fazem nada para recolocarem água. Acham que não vale a pena o investimento. O que vale a pena é investimento em bomba, guerra, em bomba nuclear, em exército, em aparatos mais variados. Agora, preservar um patrimônio da natureza e da humanidade que está ali há milhões de anos, eles podem deixar morrer. Pois bem, voltando ao nosso assunto. Jesus viu e o Pai descreveu. E a minha angústia é enorme. Desde a infância dele que eu sofro, diz o Pai. E já quantas vezes eu tive que mergulhar na água para tirá-lo, porque ele estava morrendo, todo afogado. A intenção é matar meu filho. Essas forças malignas, não só a condição neurológica dele, mas o oportunismo espiritual que se aproveita da situação indefesa dele e da introjeção do espírito suicida e de morte que cresceu, que se desenvolveu dentro do garoto, criaram um estado de pânico total para mim e de infelicidade infernosa para a alma desse garoto. Nas palavras simples, a energia desse pai, a frequência, a vibração dele, passou para Jesus essa convicção absoluta da dor enorme e de anos e anos e anos, desde a infância. Aí ele acrescenta e diz o seguinte, o pai do menino, mas ele diz a Jesus, olha só como é que o que os fariseus, os escribas tinham feito foi forte. Eles nunca chegam para salvar, libertar, consolar, melhorar, não. Eles vêm para matar, roubar, destruir, provocar dúvida, deixar as pessoas em estado de insegurança total. Eles não dão nada que seja bondade definitiva e solucionadora de Deus para a vida de quem quer que seja, não. O que eles conseguiram foi gerar dúvida. E esse era o objetivo dele. Era fazer com que eles, os escribas, com que o que quer que houvesse de fé, tanto na alma dos discípulos de Jesus como da multidão, fosse arrancada. E aparentemente eles eram os piores demônios desse lugar. A pior casta não eram os espíritos invisíveis, eram os espíritos encarnados nos doutores da lei, nos acadêmicos da incredulidade. Dava até um bom nome de escola de samba, acadêmicos da incredulidade.
que conseguiram fazer isso acontecer no coração de todo mundo em volta ali. A tal ponto de que o pai do menino, que levou o garoto até Jesus com toda a certeza de cura, no mínimo com toda a esperança de cura, agora já não sabe mais. A ponto de dizer: mas se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, os teus discípulos não puderam, mas se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, dele e de mim, porque o destino dele é o meu, e o meu se tornou o dele. Nós nos tornamos uma única entidade de infelicidade. E é o que acontece com muita gente que pode estar me assistindo aqui hoje. Quando o homem diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele se coloca na condição do filho, ele se torna um com o filho. É algo psicologicamente de uma atualidade estupefaciente. Porque não faz tantas décadas que se descobriu o significado da dependência gerando codependência. O garoto sofria e vivia nesse estado de dependência total. E o pai existia desde que a criança praticamente nascera, desde que começou a andar e a manifestar o que manifestava, nesse estado de codependência. Não podia sair, não podia ir a lugar nenhum, não podia dar as costas, não podia se distanciar, não podia fazer nenhum trabalho distante de casa, porque a alma dele vivia nessa angústia. Fogo, água, abismo, qualquer coisa. Será que eu vou voltar para casa? Ele vai estar vivo ainda? É uma catividade, é um estado de aprisionamento, de agrilhoamento mental, de vínculo, que alguns de vocês aqui conhecem muito bem. Eventualmente na sua casa isso esteja acontecendo. Está ou não está acontecendo eventualmente dentro da sua própria casa? Essa situação de dependência e de codependência. E como isso paralisa a família inteira. Paralisa. Quando esse estado se instala. E o tenebroso é pensar que existe uma quantidade enorme de grupos supostamente religiosos que falam em nome de Deus, mas que existem apenas para não te dar esperança nenhuma e para te dar e tirar do seu coração toda e qualquer esperança que você pudesse ter. E é horrível também quando você procura, por exemplo, um médico especializado na área e ele chega e ele desengana o seu filho. Ou ele dá lá alguns fármacos para o seu filho que não o curam definitivamente, porque não era só uma questão de epilepsia, supondo que houvesse já naquela época o tratamento para epilepsia, não o curaria de todo, poderia abrandar o fenômeno da sintomatologia epilética, mas não iria curar definitivamente o garoto, porque ele não era só epilético, ele era também possesso de um espírito maligno oportunista. Mas a gente chega aqui num ponto importantíssimo, não do texto, mas da alma de todo mundo que está me assistindo, que é aquilo que eu deixo como uma pergunta para continuar tratando disso amanhã. Você vive num estado de dependência e codependência no seu ambiente familiar? Olha aqui, ó, tô olhando para o lado de cá, no seu ambiente caseiro, no âmbito da sua família, você vive? Vive com essa angústia? Conhece pessoas que vivem com isso e nesse estado, que ficaram praticamente agrilhoadas, algemadas ao membro da família, não podem mais viver porque
temem se afastar e ele se destruir? Amanhã eu continuo falando sobre isso. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Espírito Santo já nos tenha trazido a um lugar de entendimento, de compreensão, e nos preparado para tomarmos posse, sem dúvida e sem incredulidade, de toda a plenitude da tua libertação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo para os tiktokianos que já foram e, portanto, já tem mais de uma hora. Quero agradecer os 6.000 que estiveram presentes aqui com a gente no TikTok hoje, que passaram por aqui. Deus abençoe vocês. Um grande beijo para todo mundo e que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Deixa eu ver se a minha mulher lembrou hoje de colocar... Não, ela não colocou. Ela trabalhou tanto, a bichinha, esses dias. E está preocupada com tanta coisa. E vai chegando próximo ao Natal. A gente, nos últimos 3 anos, praticamente, nós não fizemos Natal aqui em casa. Porque na pandemia nós fizemos direto. E, por incrível que pareça, vieram todos os nossos filhos e netos para cá. Com exceção do meu filho mais velho, o Ciro, que geralmente no Natal ele está cantando no Teatro Municipal as óperas, as apresentações de Natal, ou nos vários teatros que o contratam para esses altos natalinos. Mas os outros todos estiveram aqui, aí é muita gente. São muitos filhos, muitos netos, genros, noras, agregados e tudo. E ela e eu, nessa época, sempre trabalhamos muito. Mas dessa vez, só veio metade dos filhos e metade dos netos. Mas ela, assim mesmo, ela adora preparar o melhor coraçãozinho dela as nossas festas natalinas para a família. Sobretudo para a família. É uma festa para a família. É um pretexto lindo para reunir a família. Então, eu sei o quanto ela está correndo e preocupada com outras coisas da vida e da casa. Então, ela não botou hoje aqui, mas eu vou lembrá-la para amanhã eu ler e agradecer todo mundo que usa esse Pix do CPF, olha, não é o do CNPJ. Ela sempre menciona aqui o pessoal do CPF. Esse Pix aí, que são os que dizem, eu gostaria de mandar uma oferta, uma ajuda para você, Caio, e para Adriano e para sua casa. E eu agradeço muito, porque a gente tem uma grande despesa aqui, só de energia elétrica e água e serviços de gente que está por aqui para poder me permitir fazer tudo o que eu faço e manter tudo que eu mantenho. Nós, pessoalmente, eu e minha esposa, nossa familhinha que vive aqui há 20 anos, a gente tem as nossas despesas. Cada vez com menos incumbências, com filhos e com netos, cada vez menos, porque eles foram ficando adultos e quase todos hoje já conseguem dar conta deles próprios. E logo, logo vai sobrar provavelmente só uma para a gente ainda participar, porque eles estão se tornando gente adulta, os nossos netos, e autodeterminados e começando a se sustentar, e eu estou muito feliz com isso. Mas o que sobra, e vida de velho é cara. Você economiza de um lado porque os filhos vão ganhando autodeterminação, e nós já temos filhos com quase 50 anos. Hoje mesmo tem um deles aqui que é um dos grandes especialistas de clima do Brasil, aqui fazendo palestras e participando de debates e fazendo os relatórios dele sobre o clima para as diversas autoridades brasileiras. Mas logo mais à noite ele chega e, enfim, Natal cria para Adriana especialmente uma sobrecarga muito grande, essa época também.
Mas eu agradeço a você que anota esse Pix e faz a doação espontânea que você queira, caso deseje. Caso o deseje. Nem pedir eu peço a você, porque me dá um constrangimento de matar. Agora, tá aí só o lugar e o número. O resto é decisão sua, absolutamente sua. Eu não quero ter nenhuma outra participação no processo. O segundo Pix que passa aí é de CNPJ. E para esse eu peço. Peço objetivamente, porque não é para mim. É para você. E é para milhares e milhões de outros que são alcançados pela palavra que você ouve aqui e que você recebe em todas as plataformas. E através dos aplicativos e dos e-mails e dos milhares que chegam de comunicados e de links com mensagens do Evangelho, tudo isso demanda uma quantidade grande de pessoas trabalhando. Muito, muito grande. Eu sozinho não dou conta de tudo que em meu nome é feito. Então está aí esse CNPJ, esse Pix, para você colaborar e participar. Além disso, tem o QR Code, mas nem todo mundo está assistindo numa tela grande. A maioria está assistindo no celular, então não tem como apontar para o QR Code, não é como na televisão. Então, para você atingir o que precisaria de um outro celular, como eu, por exemplo, estou com 2 aqui, eu poderia botar um em cima do outro para pegar e nesse outro aqui entrar. Porque esse aqui está para ser aposentado e esse aqui eu estou aprendendo a usar, porque é de um outro tipo. Eu só usava Samsung e ganhei essa lindeza aqui da última geração da Apple. Mas é complicado para quem só usou Samsung. Eu estou aprendendo ainda a usar essa máquina aqui. Então, quando eu já estiver um pouco mais ambientado, eu vou aposentar este aqui, que vai ficar trabalhando aqui em outra coisa, e vou passar a usar só esse. Mas você que não está assistindo numa televisão, ou num computador, ou num laptop, basta escrever aí, ó, caiofab.com.br, que você cai lá no meu portal. Aí no blog, aí tem escrito ali em cima, tá clicando, piscando, contribuição, tá vendo o cursor? Clique, e aí tem 2 bancos. Se você clicar em cima do Santander, você já cai dentro da conta. Clica aí, nunca clicou, Caio? Por favor, clica uma vez. Ou já tá tudo aí embaixo? Conta, acho que já tá, né? Tá tudo aí embaixo já escrito. Vai clicar nas contas e tudo, você já tá com tudo posto aí, ó. Mesma coisa é o Banco do Brasil, tudo descrito. Você cai na conta de uma pessoa jurídica, da ELDE, para o meu amigo Edivaldo fazer todos os pagamentos e cobrir todas as despesas e nos ajudando a... Agora, por exemplo, a gente está tocando todos os holofotes, por isso até está um pouco escuro aqui atrás de mim, porque foi tudo retirado. Normalmente esse ambiente aqui atrás é muito mais iluminado. Mas tivemos que tirar tudo daqui e dali, porque estamos reformando tudo. E é esse recurso que você deposita aí na contribuição que chega até aqui e nos faz poder continuarmos as coisas, atualizando. E embaixo está escrito mais opções de contribuição. Clica aí. Clicou, entrou, passa do verdinho, por favor, e você cai no mesmo ambiente onde tem o Santander e o Banco do Brasil, e embaixo tem essas alternativas de cartões de crédito, escolha a bandeira que você usa mais, ou tem o PagSeguro e tem o PayPal para você que está fora do Brasil, dizendo, quem me dera ajudar. Não, não tem quem me dera, é só querer. Não é quem me dera. Basta você querer. Porque se você quiser, o PayPal está aí facilitando a sua vida e a de todo mundo, de qualquer lugar da Terra, a ajudar. E eu sei que eu estou sendo assistido em ilhas espalhadas por todos os oceanos, em todos os continentes. Tem gente nos assistindo, nos vendo e recebendo
essa palavra do amor e da graça de Deus e da cura de Deus. Então, se você quiser, faça o que o seu coração mandar, com espontaneidade, com sinceridade, porque Deus ama somente aquilo que a gente faz com espontaneidade, com alegria e com liberdade. Qualquer outra coisa é maligna, não é de Deus. É mentira e caia fora. Agora, existe lugar no Evangelho para generosidade, para decido dar metade dos meus bens aos pobres, para contribuição da viúva que não tinha nada, mas deu tudo que tinha, com toda a espontaneidade do coração. Existe um lugar para quem pega o seu vaso de alabastro e o derrama sobre a cabeça de Jesus. Existe um lugar para todo tipo de expressão generosa, dadivosa, de colaboração, de contribuição, como em Lucas 8, aquelas mulheres que andavam com Jesus eram mulheres ricas, algumas delas servindo a Jesus com os seus bens, mas tudo isso é espontâneo. Isso não faz parte de nenhuma convocação, nenhuma obrigação, nenhum mandamento com punição de nenhuma natureza, como colocam sobre você. No Evangelho, isso não existe. É mentira diabólica contra a sua alma, mas não tem nada a ver com Jesus. Então, se você quiser ajudar, está posto, está feito, a decisão é sua, é apenas uma questão de total espontaneidade. Agora, minha grande alegria nesse finalzinho é pedir que você escreva caiofabio.com.br/cursos. É só botar um /cursos que você cai nesse outro ambiente do Reconexões, já foi assistido por milhares de pessoas e tem outros tantos agora renovando, entrando, tem um bocado de gente nova e é um negócio que eu vou lhe dizer, se você não quiser mudar, nem comece, porque se você começar, você nunca mais vai ser o mesmo, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Você nunca mais vai olhar para o mundo do mesmo jeito, nem para o planeta, nem para o próximo, nem para você mesmo. Nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito, nunca mais vai orar da mesma forma, nunca mais vai se congregar com expectativas equivocadas, mas sabendo apenas o que se pode esperar de uma boa congregação. Você vai ter uma outra relação com a ciência, com a astronomia, com o universo, com a criação, com a preservação ambiental, com a sua relação familiar, com a criação dos seus filhos, com tudo. É reconexão com Deus, com a natureza, com você mesmo, com o próximo, com tudo. Você vai entender o significado de coisas que você nunca compreendeu. Mas no dia que você compreender, sua vida vai ser alterada para sempre. É o Reconexões. 200 aulinhas de 10, 12 minutos cada uma, para alterar a sua vida para sempre. E aí do lado Jesus, a chave hermenêutica. E aí, meu Deus, é covardia. Quem faz mesmo e aprende, nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito, vai aprender a ler a Bíblia. Vai tirar essa confusão mental de, meu Deus, como é que eu concilio o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento? São tão antagônicos e díspares. Um manda matar, apedrejar, destruir, não deixar nada, nem ramo, nem raiz. O outro manda orar, perdoar, acolher, ter misericórdia, perdoar até 70 vezes 7 num dia. Como é que eu vou conciliar Moisés com Jesus? E a resposta é, não dá para conciliar. Moisés, como você aprende aqui comigo, é só um servozinho de Jesus, como Elias e como todo mundo mais. Jesus Cristo é o Senhor de Moisés, é o Senhor de Elias, é o Senhor do Velho Testamento. É o Senhor de tudo e de todos. E você vai aprender essa intronização que muda a sua mente, seu coração, e lhe dá uma chave de entendimento, uma chave de compreensão para o resto da sua vida,
vai alterar a sua existência na Terra e na eternidade. Faça isso comigo. E os outros cursos que estão aí, é só continuar seguindo ou ativar, que está lá divulgado nos meus stories no Instagram, deve estar no TikTok também, aqui no YouTube, do Dilúvio ao Apocalipse, que é um curso in loco na Turquia, começou no Monte Ararat, terminou na ilha de Patmos, na Grécia, um monte de coisas interessantes. O medo paralisante, você pode aprender a ficar livre disso, aprender a lidar com todas essas formas de luto. Eu designei 17 formas de luto, de separação, de perdas, de que às vezes deixam uma pessoa sem saber mais levantar da cama. Tabu do suicídio, para quem teve gente que se suicidou na família e ficou você e a família inteira arruinados para sempre. Pegue esse curso que você vai ver que a graça de Deus é maior do que o suicídio. E tantos outros que estão por aí. E, sobretudo nesses dias, eu estou dedicado a gravar o poder dos salmos. Olha só, ontem eu gravei o Salmo 66. Gravei com 5 subdivisões do Salmo 66, de 20 minutos cada uma. Maravilhoso! Tendo Jesus como a chave hermenêutica, que no Salmo 66 só houve 3 versículos que eu precisei aplicar a chave hermenêutica, porque no mais o Salmo inteiro era coerente com o Evangelho. E aí quando você aprende isso, você ganha centenas de outros evangelhos, de outros tópicos, que são tópicos da condição humana, da alma humana, da crise humana, da angústia humana, da depressão humana, do pânico humano, das paranoias humanas, dos terrores humanos, das aflições variadas, e aprende a inabalabilidade da fé, da esperança, do amor, da certeza que torna você invencível, mais do que vencedor, inabalável em Cristo Jesus. Então aí no caiofabio.com.br/cursos, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, você pega o seu poder dos salmos. No dia de ontem eu devo ter chegado ao Salmo 255. A aula, o episódio 255. São 150 salmos, portanto eu tenho dito que devo passar de 1.200 para chegar até lá. E tem alguns longos, como é o caso do 119, e eventualmente eu vou ter que dividir em 30, 40, 50 ou 70 subdivisões. Só no Salmo 119, com uma riqueza imensa de coisas que você não conhece, mas não conhece mesmo, porque você pode frequentar 1000 anos de igreja, eles não vão te ensinar o que eu estou te ensinando. Não vão. E não tem nenhuma arrogância, nenhuma presunção em mim, eu só sei. Eu só sei porque eu estou com 70 anos criado nesse meio, eles não vão te ensinar o que eu estou, em nome de Jesus e pela graça de Deus, quebrantadamente, te ensinando com toda a convicção em fé. Nenhum deles, ninguém. Eles vão no máximo ficar no Cerca Lourenço, mas não vão chegar no âmago da questão libertadora. Então vá lá e pegue o seu em nome de Jesus. É o que eu desejo. E gostaria de todo o coração, Caio, que você fizesse alguns recortes hoje aqui. Um deles é dessa minha fala agora sobre o poder dos salmos. Tá bom? Então Deus nos abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, deixa eu te dizer uma coisa. De todo o coração. Eu creio que Jesus vai voltar, como eu tenho dito. Mas creio que ainda tem muita água a passar por debaixo da ponte. Eu creio que nós começamos o princípiozinho das dores e já ficamos apavorados este ano com o calor, com as inundações, com os afogamentos,
com os distúrbios planetários, isso é só um coçar na epiderme. Eu creio, todavia, que Deus não permite que venha sobre nós tentação que nós não possamos suportar. E eu creio que juntamente com a tribulação, com a tentação, com as angústias, Ele nos provê força e livramento, de sorte que nós possamos suportar. Eu creio que pode vir o que vier, nós, todavia, perseveraremos. Eu perseverarei e tomarei posse da coroa da vida eterna, a qual já me está reservada, e que o Senhor, o reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Com certeza absoluta eu lhe digo, eu creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém.